Olá, aqui quem fala é o professor Vitor Bona e no vídeo de hoje vamos explorar o protocolo de uso de uma matriz metálica parcial biconvexa associada a um grampo metálico para restaurações do tipo classe 2. Para esse protocolo, utilizaremos uma cavidade simulada no dente 36 do tipo ocluso distal. Sempre devemos iniciar registrando e memorizando os contatos oclusais. Em seguida, realizamos a profilaxia e a seleção das cores da resina composta a serem utilizadas. Após a seleção da cor, prosseguimos com o isolamento absoluto do campo operatório. Como nós temos acesso direto à lesão cariosa pela oclusal, o preparo aqui vai se consistir apenas na remoção do tecido cariado com brocas esféricas lisas em baixa rotação, sempre escolhendo um tamanho compatível com a cavidade. Lembre-se que brocas muito grandes desgastam muito a estrutura sadia, enquanto que brocas muito pequenas podem causar uma exposição pulpar indesejada. Sempre iniciamos a remoção pelas paredes circundantes, deixando a remoção do tecido cariado da parede pulpar para o final. Após a remoção da lesão na face oclusal, prosseguimos para a remoção do tecido cariado na parede distal. Para isso, devemos posicionar uma matriz metálica reta com os cantos arredondados, a fim de proteger o dente adjacente. Dessa forma, se algum tipo de instrumento encostar nessa região, ele vai desgastar a matriz metálica e não o dente adjacente. A fim de manter essa matriz metálica em posição, uma cunha é introduzida. E essa cunha ela é introduzida entre o dente em que nós vamos estar trabalhando e a matriz metálica, voltando dessa forma a matriz metálica para o dente adjacente. Para acessar o tecido cariado nessa região proximal, nós devemos remover o esmalte e a dentina sadia com uma ponta diamantada em alta rotação esférica. Lembre-se que sempre é necessário que tenha uma irrigação constante. Quando o tecido cariado ele é alcançado, aí sim trocamos para uma broca esférica de baixa rotação. Finalizada a remoção do tecido cariado, nós devemos remover a cunha e a matriz metálica. Para esse caso, conforme eu já falei anteriormente, utilizaremos uma matriz metálica parcial biconvexa. Ela é inserida com auxílio de uma pinça e centralizada em relação à face distal do dente em que vamos trabalhar. Preste muita atenção na seleção da cunha, que deve ser compatível com a meia interproximal, e ela deve ser inserida sempre entre o dente adjacente e a matriz, fazendo com que essa matriz metálica parcial biconvexa seja pressionada contra o dente do qual nós vamos restaurar. Em seguida, inserimos o anel metálico, posicionando-o sempre que possível entre a cunha e a matriz metálica. Se não for possível colocar ele entre a cunha e a matriz metálica, nós devemos posicioná-lo por sobre a cunha. Nesse momento, utilizamos um instrumento de ponta romba para pressionar levemente a matriz contra a superfície proximal do dente adjacente, assegurando um excelente ponto de contato. Os procedimentos adesivos são iniciados com a aplicação do ácido fosfórico ao longo de toda a margem de esmalte, estendendo de 1 a 2 milímetros além da margem. Para esse exemplo, não vamos condicionar a dentina, pois utilizaremos um sistema adesivo do tipo autocondicionante. Lavamos a cavidade com jatos de água e protegemos em seguida a dentina com uma bolinha de algodão. Secamos o esmalte, o dente, o isolamento e os dentes adjacentes. Removemos o algodão e aplicamos o primer com movimentos vigorosos.
e após devemos volatilizar os solventes com jatos de ar. Aplicamos o adesivo também de forma ativa e os excessos desse adesivo podem ser removidos com um microaplicador descartável limpo, dando especial atenção à região da margem gengival, que geralmente costuma acumular algum tipo de adesivo. Após, aplicamos jatos de ar para nivelar a camada de adesivo e para remover qualquer tipo de excesso que tenha ficado. E seguimos com a fotoativação conforme as recomendações do fabricante. Iniciamos a inserção da resina composta pela caixa proximal, utilizando uma resina com características ópticas de esmalte. Esse incremento ele vai ser aplicado de forma oblíqua contra a parede vestibular e conformado em forma de rampa, sem nunca encostar na parede lingual. Após, fotoativamos esse incremento. Inserimos um segundo incremento de resina composta, também de forma oblíqua, contra a parede lingual, usando o instrumento de ponta romba para acomodá-lo, e a fim de melhorar ainda mais o contorno e remover qualquer excesso, um instrumento afilado pode ser empregado. Observe que o instrumento afilado ele sempre é empregado do centro da crista para a margem do preparo. Um pincel pode ser empregado também para alisar a superfície. Em seguida, o incremento então é fotoativado. Um último incremento de resina composta é inserido no centro da crista marginal, ajustando a altura com relação ao dente adjacente. Novamente, empregamos um instrumento afilado para arredondar a crista e remover qualquer tipo de excesso, sempre movendo ele do centro da crista para a margem. Em seguida, fotoativamos o incremento. Nesse momento, removemos o anel, a cunha e finalmente a matriz metálica biconvexa. Para sua remoção, pode-se empregar uma pinça hemostática ou um porta-agulhas. Tenha bastante cuidado na hora de fazer a remoção. Observe que nesse momento a gente transformou uma cavidade composta ocluso-mesial em uma cavidade simples do tipo oclusal. O primeiro passo para restaurar a cavidade oclusal é nivelar a parede pulpar. Esse nivelamento da parede pulpar ele vai ser necessário sempre que nós tivermos qualquer tipo de depressão nessa parede. No caso, como nós temos uma pequena depressão na dentina, vamos aplicar um incremento ali de resina referente à dentina, vamos acomodá-lo e em seguida fotoativá-lo. Um primeiro incremento referente à dentina vai ser posicionado contra a cúspide mesiolingual. Esse incremento ele é sempre posicionado de forma oblíqua e em seguida ele é fotoativado. Um segundo incremento vai ser posicionado agora contra a cúspide histolingual e ele também é aplicado de forma oblíqua e em seguida é fotoativado. Um terceiro incremento é posicionado contra a cúspide mesiovestibular e após ele é fotoativado. Um quarto incremento é aplicado contra a cúspide médio-vestibular. Lembre-se que esses incrementos eles sempre devem ser acomodados de forma oblíqua e respeitando um espaço adjacente de 1 milímetro para os futuros compósitos de esmalte. Então você não pode preencher tudo com dentina, senão você não tem espaço depois para o esmalte. Então você tem que preencher já imaginando o espaço de 1 milímetro para o esmalte. Em seguida ele é fotoativado. Um quinto incremento de resina referente à dentina é posicionado e também fotoativado.
Após o incremento é conformado contra a crista marginal mesial e também é fotoativado. Nesse momento, devemos observar se existem espaços grandes entre os incrementos já polimerizados. Se esses espaços existirem, eles devem ser preenchidos com um novo incremento e fotoativado. A fim de mimetizar as características do dente natural, podemos empregar um corante ocre entre os incrementos de dentina, preenchendo espaços entre os incrementos e removendo todos os excessos com um microaplicador limpo. Em seguida, aplicamos a resina composta com características de esmalte, menos saturada e mais translúcida. Inserimos o compósito na cúspide mesiolingual, adaptando ele com uma espátula. Verificamos a escultura sempre por múltiplos ângulos, para garantir a ausência de excessos, e em seguida fotoativamos. Repetimos os procedimentos para todas as outras cúspides, observando e removendo os excessos, especialmente excessos que fiquem no ângulo cavo superficial. Lembre-se que cada incremento é fotoativado de forma individual e antes da fotoativação, certifique-se de que não existem excessos e de que a anatomia final já está pronta. Aplicamos um gel hidrossolúvel para impedir a formação da camada inibida pelo oxigênio e realizamos a fotoativação final. Nesse momento, removemos o dique de borracha e verificamos se os contatos proximais estão adequados com o fio dental. Se o fio dental desfiar, isso indica que existe excesso na proximal, que deve ser removido com uma tira de lixa. Observe que existe uma parte neutra na tira de lixa. Sempre devemos introduzi-la na região proximal por essa região, evitando assim o rompimento do ponto de contato. Em seguida, ela é utilizada em forma de S, contra a parede vestibular. E após, em forma de S, contra a parede lingual, assegurando assim o correto acabamento dessa face. Depois de utilizar a maior granulometria da lixa, nós devemos fazer os mesmos movimentos de S, só que agora com a menor granulometria, conseguindo dessa forma um polimento adequado da região. Os discos de lixa eles são empregados para arredondamento da crista e para remover qualquer tipo de excesso que tenha ficado na parede vestibular e lingual. Para o acabamento e polimento, utilizamos borrachas abrasivas sequenciais em ordem decrescente de abrasividade, ou seja, da mais abrasiva para menos abrasiva. Concluídos esses procedimentos, a restauração está finalizada. Observe a excelente mimetização da cor e a correta restituição da anatomia dental original. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha aprendido algo novo com essa técnica para restauração de cavidade classe 2. Não esqueça de curtir, de comentar e de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima!